Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Queremos louvar ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui na sua presença para cultuar o seu nome. Agradecemos a presença de todos os irmãos, amigos, visitantes que estão nessa noite aqui conosco. Que possam, nestes instantes, serem edificados e agraciados pela presença bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos fazer uma oração inicial. Peço aos irmãos para ficarem em pé e vamos orar. Querido Deus, Pai amado, bendito seja o teu nome. Mais uma vez, Senhor, te louvamos, te agradecemos pelo um dia na tua paz, na tua graça que o Senhor nos deu, a noite que chegou e este momento especial de culto. Pai amado, em nome de Jesus, nos conduza pelo teu Espírito Santo, nos abençoando, fazendo com que os nossos corações estejam sendo, ó Pai, moldados e, Senhor Deus, habilitados para receber a palavra, os nossos ouvidos, Senhor Deus, atentos, o nosso coração, ó Pai, seja agradável na Tua presença. Pedimos misericórdia, nos abençoe, nós oramos no nome de Jesus, amém. Irmãos, ainda em pé, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 95. Salmo 95, vamos fazer uma leitura alternada do Salmo 95. Convite a louvar ao Senhor, é o título do Salmo. E diz assim, os irmãos encontraram, amém? Nossos amigos e irmãos também que estão aí nos vendo e ouvindo na internet, podem participar também desse momento com alegria. Nós também oramos por vocês. E diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que Deus aplique no nosso coração as suas palavras. A igreja pode sentar e vamos ter um momento de louvor agora com os irmãos que estarão neste ofício. Pode levar na mão.
me render. Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó eu irei, mas eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei,
em ti eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Irmãos, os irmãos vão ainda entoar mais um cântico de louvor, adoração ao Senhor neste momento. Enquanto eles vão cantar esta segunda música, nós temos a oportunidade de entregar para o ofício do Evangelho nossos dízimos e nossas ofertas. A entrega de dízimos e de ofertas diz respeito à relação do crente com Deus, que é o dono de todas as coisas, demonstrando assim que nós dependemos dele e que recebemos tudo dele, e nada temos se do céu não nos for dado, como diz a palavra. E aquilo que recebemos de Deus, também nós consagramos ao serviço da sua obra, aquilo que é nos ensinado na palavra, e os irmãos já sabem. Então, no momento em que os irmãos estiverem louvando, aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, depositam aí na urna, de uma forma ordenada. Isto é, não venha as pessoas todas de uma vez, mas venham compassadamente, depositando seu dízimo e sua oferta com alegria ao Senhor. Então, Ministério Louvor, mais uma vez, com um cântico de adoração ao Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, Deus sofrer participar, tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, justo bem. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebe, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou
Vamos fazer mais uma leitura da palavra do Senhor no Salmo 70. Vou ler, os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia. Salmo 70. Diz assim: Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam e os que amam a tua salvação. Digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me. Pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Que Deus nos abençoe. Nesse momento nós queremos também dar a oportunidade a cada um de vocês, de nós, para ter o seu momento de confissão a Deus, seus pecados, e pedindo a graça do Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Uma vez me perguntaram, perguntaram a mim, também ouvi perguntando a outra pessoa, porque a pergunta era: qual o pecado que é para a morte? E eu fiquei pensando, na Bíblia está dizendo que o salário do pecado é a morte. Então, o Senhor nos perdoa e nos dá vida. O pecado para a morte é aquele que não é confessado. Então vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. E depois de alguns instantes em silêncio, eu vou pedir ao nosso irmão seminarista Felipe, que está conosco, que faça uma oração audível de confissão e de gratidão a Deus, principalmente pelo perdão dos nossos pecados. Irmãos, é uma grande alegria ver a igreja hoje mais composta, né? Os espaços, graças a Deus, estão dando, e é muito maravilhoso. Aqui eu acho que ainda tem espaço aqui para 3 cadeiras aqui na frente. Se alguém que está lá fora não entrou, tem espaço aqui. Eu acredito 3 cadeiras, 2 ou 3 cadeiras, numa distância razoável, para que a gente possa se acomodar. Eu gostaria que os visitantes que estão conosco hoje dessem um sinal levantando a mão. Os visitantes. Muito bem, graças a Deus. Tem um ali, eu já sei o nome dele, Maurício, né? Presbítero Maurício, lá de Brasília.
amigos do pastor de Araújo, a sua esposa também, Jarlete, né? Eu não pronunciei muito bem não. E os outros irmãos que estão aí mais atrás, Deus vos abençoe, sejam bem-vindos. E toda a igreja vai dizer: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. E os amigos e irmãos também que estão nos ouvindo aí na internet, também sejam bem-vindos a esse momento de louvor e adoração, onde nós estamos adorando ao Senhor e também nos alimentando da sua palavra. Com a palavra agora o pastor reverendo de Araújo, que estará trazendo a mensagem que Deus colocou no seu coração para abençoar a sua igreja. Que Deus o abençoe, pastor de Araújo. Se paz. Som. Graça e paz, queridos. Agora sim, sempre na minha chegada, você que já está nos acompanhando aí de casa sabe que tem essa bênção. Com muita alegria, queridos, estamos aqui reunidos na casa de Deus. É uma alegria diferente de você que está nos assistindo. É insubstituível o que estamos vivendo neste lugar. É insubstituível. Pessoas são insubstituíveis. Então há uma alegria compartilhada. Ela só é possível quando o povo de Deus se ajuntam como galhos que pegam fogo, que separados apagam. Então eu sei que você ainda não pôde vir, talvez para uma comunidade, mas eu creio que Deus é poderoso e maior do que tudo, e logo logo você vai poder estar aqui compartilhando dessa alegria conosco. Que Deus abençoe você aí, fique atento, não seremos prolongados, mas o suficiente para Deus falar ao nosso coração. E eu quero convidar você, queridos, você querido, você que está nos assistindo, abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 20. A nossa mensagem está em Josué, nessa noite, no capítulo 20. É nesse pequeno trecho que Deus escolheu para falar conosco, para falar para você. Então é um momento especial da igreja do Senhor, em um mundo de tantas vozes, ouvir a voz de Deus e distingui-la e saber de uma forma inconfundível que é Deus que fala, trazendo sua mensagem para nós. Josué, no capítulo de número 20. Eu vou fazer essa leitura, são apenas 9 versículos, e os irmãos podem me acompanhar. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel: apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, porciar a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade, então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Guedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém na região montanhosa de Efraim, Queriate Arba, ou seja, Hebron na região montanhosa de Judá, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Designaram Bezer no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade da tribo de Gade, e Golã em Bassã da tribo de Manassés. São estas cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitavam entre eles, para que refugiassem nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse nas mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação.
Essa é a palavra de Deus para nós. Para onde podemos fugir quando erramos involuntariamente? Para onde vamos quando percebemos que erramos e choramos por causa do nosso erro? Não um erro premeditado, um erro que foi acidental. E mesmo que todas as lágrimas da nossa vida fossem derramadas, não seria suficientes para apagar o mal que fizemos sem querer. Esse texto está falando disso. As pessoas de Israel saíram do cativeiro, peregrinaram 40 anos no deserto, enfrentaram inimigos numerosos, tiveram conquistas esplendorosas, mas agora Deus precisava resolver um grande problema do homem, o problema do pecado. Podemos ser vitoriosos, mas somos pecadores. Podemos conquistar muitas coisas, mas continuamos pecadores. E se Deus não resolver esse problema, nenhum de nós poderíamos fazer isso. O apóstolo Paulo disse: maldito o homem que eu sou, quem me livrará desta condenação? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, esse faço. E talvez você aqui nessa noite já tenha experimentado isso, e depende da misericórdia, e depende de um ato de misericórdia para continuar a sua caminhada, para continuar seguindo em frente. E todos nós precisamos a cada dia, e Deus sabia disso, e Deus mandou construir cidades refúgios para que eles pudessem se abrigar nela. E Deus então construiu o alto refúgio, mandando o próprio Cristo, para que pudéssemos nele obter o perdão dos nossos pecados e poder mais uma vez nessa noite seguir em frente como pecadores arrependidos, onde o sumo sacerdote já morreu, e podemos livremente voltar para casa mais uma vez e seguir a nossa caminhada na Jerusalém, em busca da Jerusalém celestial. É desse tema que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar que essas cidades foram um ato da graça de Deus. Não foi o homem que escolheu essas cidades, foi o próprio Deus que escolheu um refúgio para eles. É sempre Deus que escolhe um refúgio para nós. Pessoas estão entrando em desespero por causa dos seus pecados. Pessoas estão remoendo as suas mágoas, estão sofrendo porque ainda não entenderam que só há refúgio em Jesus. Ele é a nossa cidade refúgio. E quando nós reconhecemos que erramos, nós precisamos não nos afastar de Jesus, mas nós devemos nos aproximar de Jesus, sem medo, sem vergonha, e Ele nos acolherá. E sem vergonha aqui no mais perfeito termo daquele que não se envergonha, não no sentido de que a vergonha impede de chegar até Jesus, não que o pecado seja bonito em nossas vidas, porque nós não achamos, e esse é o grande diferencial. Eles foram fornecidas então para aquele povo. As cidades eram não para a impunidade, a cidade era um ato de misericórdia para acolher aqueles que reconheciam o seu pecado e careciam da graça de Deus. Queridos, somos pecadores. Imagine dentro da sua casa a quantidade de pessoas que tem lá, são a quantidade de pecadores que estão morando juntos. E se você tem um casal de pecadores, você já tem o suficiente para a confusão. E se você deu à luz a alguns outros pecadores, a coisa vai aumentando a probabilidade de haver algum desentendimento, e alguém ferir o outro, e alguém se machucar, e haver necessidade de refúgio em Cristo, para que não sejamos consumidos pelo remorso, e encontrar a paz novamente, e poder seguir em frente na nossa jornada. Jesus é a nossa cidade refúgio. Ele ensinava essas pessoas que aqueles criminosos involuntários, queridos, e você pensa, você diga: eu nunca matei ninguém, eu nunca matei ninguém. Ai de nós quando pensamos assim. No tempo da graça, o matar é muito mais do que tirar a vida de outra pessoa. Às vezes nós matamos a esperança do outro, nós matamos os sonhos do outro, nós falamos mal do outro e vamos matando ele pouco a pouco. E Tiago fala isso sobre esse poder da língua de destruição, e nós vamos destruindo a vida um dia após outro dia, e a pessoa vai entrando em colapso e não percebemos tão grave
é o que estamos fazendo. Sim, matamos, sim. A diferença é se é voluntário ou involuntário. E nós estamos falando de um refúgio para aqueles que cometem involuntariamente. Assim como o apóstolo Paulo, ele disse: eu não queria fazer isso, não era meu desejo fazer isto. E quem me livrará desta condenação? O próprio Cristo é aquele que nos livra da condenação. E quando você chega nele, ninguém mais poderá tirar das suas mãos. Porque quando você entrava naquela cidade, se o vingador viesse contra ele, era proibido que entrasse nela. E cumpra a palavra do Senhor: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Quem poderá tirar você das mãos do Senhor? Será a acusação? Será a condenação? Serão os dedos apontados em sua direção? Nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E podemos estar nele, confiante, arrependidos dos nossos pecados e confiantes para seguir a caminhada novamente. A graça de Deus. Essas cidades representam a graça de Deus. Em João 1,16, porque todos nós temos recebido da plenitude da graça sobre graça, e aonde há pecado, a graça superabunda. A graça sempre é maior do que o pecado. E quando nós confessamos os pecados e reconhecemos os nossos erros, nós encontramos no Senhor a cura e a restauração do coração ferido. Queridos, se pudéssemos sinceramente reconhecer quanto temos errado e quanto precisamos nos arrepender diante de Deus, para que eu e você amanhã levantemos-nos melhores. Diga: Senhor, não me permita que eu vá dormir hoje e acorde do mesmo jeito de como me deitei. Senhor, restaura-me durante a noite, e que no renovar das tuas misericórdias eu renasça no novo homem. Nós nunca podemos ser o mesmo quando deitamos, porque na renovação das misericórdias de Deus podemos ser um homem e uma mulher diferente. E você pode dizer: não aguento mais esse homem. E Deus diz: mas não será este homem que vai levantar amanhã. Eu farei um novo homem, e eu farei uma nova mulher, e vocês terão uma nova chance, uma nova esperança. Essa é a vida do cristão, vivendo em novidade de vida, cantando sempre um novo cântico, um cântico de vitória, porque estão refugiados no Senhor. E é Ele que faz tudo em nós. Em Efésios 2:1, e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos, mortos, mortos. Impossíveis de crer, impossíveis de reagir, um cadáver ambulante andando por todos os cantos. E você diz: você tem que mudar de vida, você tem que parar de beber, você tem que parar disso e tudo. E você está falando para um morto, e o morto não reage. E enquanto Cristo não chega na vida dele, o ressuscita, e você fala para ele, e ele entende a mensagem, porque ele agora é vivo. Os mortos não ouvem, não reagem. E Cristo nos deu vida, e eu espero que você tenha vida. Você que está nos ouvindo hoje, eu espero que você tenha esta vida em Cristo Jesus, porque você não passará de um cadáver que anda sem direção, sem entendimento, sem compreensão. Mas quando você entrega-se ao Senhor Jesus, Ele te liberta da escravidão que prende a sua mente carnal, e você enxergará uma nova realidade. É isso que Cristo tem para você e tem para nós, tem para todos nós aqui nessa noite. Se você não teve essa oportunidade, hoje é a noite da sua vitória. E você diz: mas se eu pecar depois, Cristo disse: eu sou o teu alto refúgio. Fique em mim, apenas permaneça em mim e deixe que falem. Queridos, isso é algo fantástico. Ele fornece todos os meios. Em Atos capítulo 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Você quer saber de uma coisa que não há opção para você?
só há uma opção. Você não pode escolher entre 2 ou 3, porque não há outro nome no céu e na terra que possa mudar a sua vida, porque o nome dele é Jesus de Nazaré e não há outro. E quando entendemos isso, paramos de buscar solução nos homens e de cobrar de homens, e buscamos no Senhor, e nós temos a grande experiência da nossa vida. Ela muda, e ela muda para sempre. Nunca mais seremos o mesmo. E muitas pessoas têm medo disso, porque gosta do velho homem, gosta dos seus hábitos, mesmo que pecaminosos, mesmo que sejam hábitos danosos, tem dificuldade de abandonar, porque no dia que você se encontra com Jesus, Ele diz: venha como está, mas não volte do mesmo jeito. Seremos outro, seremos irreconhecíveis. Não porque não temos mais defeito, mas porque há um trabalhar poderoso de Deus na nossa vida, e Ele será visível, não tem como esconder. Moisés não conseguia esconder o brilho do seu rosto. Quando ele estava na presença de Deus, ele saía da tenda, e as pessoas olhavam e não conseguia esconder o brilho do rosto. Isso é um trabalhar profundo de Deus. E na 1 de Pedro 1,5, que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Quem nos guarda é o poder de Deus. Eu quero falar para você que está morrendo de medo do coronavírus: quem nos guarda é o poder de Deus. Quem nos guarda é o poder de Deus. E nós precisamos entender isso, povo de Deus. As pessoas estão amedrontadas porque deixaram de confiar no poder de Deus. Foi Deus que criou todas as coisas. Tudo mais é criatura, só Ele é criador e dono de todas as coisas, e nós precisamos confiar nele. E se você tentar ir para o céu sozinho, você vai encontrar o inferno. Todos aqueles que pelo esforço dos seus próprios braços buscar encontrar o céu, encontrará o inferno lá da frente. E pessoas têm tentado construir o céu com as próprias mãos, uma vida esplendorosa, e ele diz: eu já tenho o céu aqui na terra, eu nem preciso de outro. E quando ele pensa que não, e aquele mundo bonito se descortina, e do outro lado há um precipício, e do lado do outro o inferno. Porque só Deus pode construir os nossos caminhos. O véu não se partiu de baixo para cima, mas de cima para baixo, porque só Deus pode criar o caminho que nos leva ao céu. Ninguém pode criar caminho de baixo para cima. Tudo será torre de Babel, tudo será confusão, porque só Deus, através de Jesus, cria o caminho seguro para a chegada no céu. Queridos, eu ainda quero falar que Cristo Jesus é a nossa segurança de salvação. E nós temos aí no versículo 5 e 6: se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que foi naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Quem é este? É a figura de quem está apresentando aqui. Que figura é esta? Daquele que vai para aquele lugar e ninguém pode mais tirar você de lá. Que o vingador, que todos aqueles que são contra você, que quer sua destruição, não pode tirar das suas mãos. O nome dele é Jesus, somente Ele. Ele é essa nossa cidade. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Aquele que o Pai deu. Eu estava conversando com o presbítero Maurício e a Janete. Eu não ia falar no nome deles hoje. Queridos, enquanto não nascer o último eleito de Deus na terra, Cristo não voltará. E então as crianças vão nascendo, e naquele meio vem, e é importante que nasça no meio do povo de Deus, né? Não é importante que nasça no povo de Deus, os eleitos de Deus, mulheres não temam.
As mulheres não podem temer, e quem sabe está nascendo um eleito de Deus. Isso é maravilhoso. Jesus é essa cidade de segurança, e não há possibilidade que Ele nos deixe de proteger. Em João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Queridos, você que gosta da internet, quantas vozes, hein? E talvez você esqueceu a voz do seu pastor supremo. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Pessoas estão seguindo vozes estranhas. Vozes estranhas. No mundo de muitas vozes, eu estou pregando hoje, você talvez chegue em casa, escute outra mensagem, e são muitas, e é um ruído tremendo nos ouvidos, e tantas outras. Se for uma mensagem tudo bem, mas outros vão alimentando a sua cabeça com tantas coisas. E não é à toa que todo mundo ficou desesperado nessa pandemia. Ouviram tanto sobre morte. Por exemplo, a pneumonia não é nova, a pneumonia faz muito tempo, né? Mas nunca se media o comprometimento de um pulmão durante a pandemia. Hoje, quando tem alguém com pneumonia, sai a notícia: já está com 30% do pulmão comprometido, já está com 20%, já está com 50%, e começam a medir para provocar medo. É claro que toda pneumonia afeta o pulmão, mas não significa que é irreversível. E as pessoas estão morrendo de medo, queridos. E essas vozes não são para trazer paz, mas é para trazer medo. A voz do Senhor acalma a tempestade. A voz do Senhor promove a paz. Nesse barulho suave que Elias esperava um trovão, esperava fogo, e o Senhor falou suavemente, acalmando o seu coração. Vamos ouvir a voz calma do Senhor nessa noite, queridos. Que o seu coração tenha paz. Nós precisamos de paz. Nós precisamos de calma para pensar. Tudo que o inimigo quer é uma ovelha inquieta. E você sabe que a ovelha inquieta nunca bebe água boa, porque ela pisa na lama e a água sobe suja, e ela bebe água suja. Para que bebamos águas tranquilas, no Salmo 23, a ovelha precisa estar quieta, parada, confiando no seu pastor, e beber a sua água límpida, e depois deitar nos pastos verdejantes e dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e me leva a águas tranquilas e refrigera minha alma. Almas cansadas, sem refrigério, tem sido o retrato do nosso mundo na nossa sociedade. Mentes, já há uma síndrome da mente acelerada. Não há mente de paz. A mente parece que está em colapso e não desliga, não para nunca, como se fosse uma máquina desenfreada, e não sabemos onde ela vai chegar. Águas tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe por que você está temendo? Porque a sua mente está acelerada, está com medo. Você teme a morte, e o Senhor disse: aquele que confia em mim, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. E jamais vamos experimentar a morte. No máximo o que passamos é a sombra da morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Isso é maravilhoso. Um dia eu enfrentarei a sombra da morte, mas a morte foi Cristo que enfrentou por mim. E isso acontece com todo aquele que teve um encontro com Ele. E eu vou passar a nomeação das cidades para você entender. E Ele vai nomear as cidades do sétimo outro. A primeira é Guedes, no hebraico Kadesh. Kadesh vem de santo, santuário. Kadosh do hebraico santuário, lugar santo. O pecador arrependido que agora decide a ter uma vida santa. Essa cidade dizia: você cometeu um erro, venha para cá e agora tem uma vida santa. Busque refúgio no Senhor, e Ele, você com Ele, você sozinho não consegue, mas no Senhor você pode ter uma vida santa, neste lugar de refúgio.
se afastando do meio dos lugares que involuntariamente te levou a pecar, que levou a fazer as coisas erradas. Agora você em mim, você pode ter essa vida santa que você deseja, mas você não consegue, porque você está afastado da videira verdadeira. E o galho afastado nada mais é do que algo que parece verde, mas murchará, porque não tem a seiva que o mantém vivo. Assim são todos aqueles, como o engano da figueira, e Jesus tocou nela e ela murchou, só tem folhas, mas não produz nada. Pessoas improdutivas, que parecem bonitas, saudáveis, mas está tudo em pedaços. E Jesus respondeu: o que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Querido, se você acha que é bom demais, você conscientemente reconhece que não precisa do Senhor Jesus. Quando você reconhece que é um pecador, e quando eu vejo pessoas muito santas, e eu fico dizendo: o Senhor está muito longe de Deus. Porque quando nós nos aproximamos deles, querido, a luz brilhante do Senhor, a estrela da manhã, a estrela alva, o sol do meio-dia, tudo que há em você é revelado, e você percebe que é um terrível pecador. Mas quando você está longe da luz, tudo parece perfeito, a sua pele parece melhor. Mas quando nós acendemos uma luz forte perto de nós, reconhecemos quanto estamos envelhecendo, porque é a luz que brilha até se tornar dia perfeito. O sol da justiça revela tudo que existe em nós. Quanto mais perto de Deus, mais nos sentimos pecadores e carentes de sua graça. Quedes, Kadesh, a próxima é Ramote, as alturas para o aflito, em João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Esta cidade lembrava de onde vinha o socorro, queridos. Ensina as pessoas a olharem para o alto. Ensina eu e você parar de olhar para as pessoas ao seu lado e olhar para aquele que pode mudar a minha vida. E quando você fica olhando só para o outro, a vida do outro sempre parece melhor, o pasto do vizinho sempre parece mais verde, a vida do vizinho sempre parece mais esplendorosa. Mas quando nós olhamos para Deus e tiramos os olhos dessa referência horizontal, nós reconhecemos a sua grandeza e dizemos: Senhor, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho muito mais do que mereço. E o seu coração encontra paz, porque você descansa na graça desse Deus Todo-Poderoso. Olhar para o alto, Ramote. Ele designou também Hebron, que significa aliança, para o que está afastado. Algumas igrejas falam desviado, afastados do Senhor. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Pessoas que acham que podem viver o evangelho longe da congregação, longe do cuidado pastoral. Esse é um grande erro dos nossos tempos, porque você longe do cuidado do pastor é uma grande oportunidade de esconder os seus pecados. E muitas vezes as pessoas que defendem isso, na verdade, estão escondendo os seus pecados. E nós precisamos, no meio da congregação, ser vigiados santamente para manter uma vida santa. No dia que o pai deixar de olhar para o filho, deixará de perceber quão longe ele está se tornando de Deus. Estamos aqui para sermos cuidados na congregação. O apóstolo Paulo: não deixai de congregar, como é costume de alguns. Não existe igreja de desigrejados. Igreja significa eclésia, eclésia significa assembleia, reunião de pessoas. Não existe igrejas sem assembleia, não existe igreja sem povo reunido. Qualquer coisa fora disso é engano de Satanás. Igreja é povo, igreja é isso aqui, o povo junto, crescendo, aprendendo. E às vezes Deus coloca um irmão bem difícil perto de nós, para você saber como precisa crescer ainda para suportá-lo. É isso que Deus faz. Nós vamos para frente, eu vou terminando. Bezer, fortaleza.
refúgio para o debilitado. 2 Timóteo 2:1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você passa tribulação, eu passo, queridos. Para onde nós vamos? Para o alto refúgio, queridos. É o alto refúgio. É em Deus que encontramos socorro para a nossa tribulação, para o nosso coração esmagado, ferido, magoado. É em Deus que encontramos refúgio, e Ele nos acolhe, e Ele trata as nossas feridas, Ele sara as nossas enfermidades e nos faz andar novamente, confiantemente nele. Siquém, refúgio do cansado. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem está cansado, eu não estou indo para a igreja porque eu estou cansado, mas você está deixando exatamente de ir aonde encontrará o descanso. Parece paradoxal, mas é isso que acontece. E talvez você já experimentou isso, estava desanimado, mas você decidiu vir e o Senhor te animou. É isso que Deus faz por nós. Siquém significa o refúgio para o cansado. E Golã, para terminar, cativo, para aquelas pessoas que, seduzidos, caíram em pecados e agora podem voltar àquela cidade e lembrar de tudo que fez, e nela aprender que o refúgio só existe no Senhor, que essa cidade agora te acolhe, e que toda a sedução deste mundo, ela passou, e agora você pode ter escrever uma nova história. Pessoas no engano, e eu nunca vi tantas pessoas enganadas, queridos, seguindo perfis falsos, pessoas apresentando perfis que não tem nada a ver, e pessoas estão se enganando, pessoas com sonhos estranhos. Nós estamos vendo pessoas com sonhos estranhos no nosso tempo, cativos, presos, e que precisam ser libertos. E eu termino, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando as ideias falsas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Em algumas versões, destruindo sofismas, argumentos falaciosos, argumentos que uma premissa é verdadeira, mas a outra é falsa, e as pessoas estão se enganando. E Cristo vem para destruir tudo isto. Vem para destruir tudo isso. E nós temos que ter cuidado. E você que não sabe o que é um sofisma, vou ilustrar rapidamente para terminar, para você entender o que é um argumento onde usa uma premissa falsa. O Felipe está aprendendo lógica, ele vai aprender sobre isso. Ele vai aprender em lógica só para destruir sofisma. Então, aquela velha história de alguém que está sentado na sua calçada e vê um ladrão entrando na casa da frente, e então ele levou os objetos. Depois veio a polícia para investigar, e sabe que ele sempre senta naquele lugar, mas é um homem que não quer se comprometer, porque ele não quer perder o seu tempo lá na polícia. Então o detetive pergunta para ele: você viu alguém entrando nesta casa? Ele segura a casa da camisa bem devagarzinho e disse: eu te garanto que nesta casa não entrou ninguém. Ele está falando a verdade, porque está falando da casa da camisa, mas é um sofisma, é uma mentira, porque a primícia é falsa. O policial está falando da casa da frente e não da casa da camisa. E no meio político o que tem mais é isso, enganando pessoas com primícias falsas. E a palavra de Deus vem para destruir todo sofisma, vem destruindo tudo isso para a glória de Deus. Termino essa mensagem, queridos, dizendo que há misericórdia para o pecador arrependido. E se você é um pecador arrependido, há misericórdia para você. Misericórdia significa compaixão pelo miserável. E se você reconhece que se tornou um miserável diante das situações, e que tenta não errar e erra sim, e você diga: Senhor, eu sou um miserável, e o Senhor disse: é dos miseráveis que eu gosto, porque a eles eu uso da misericórdia. Misericórdia é para miseráveis.
a compaixão de Deus, a segurança na salvação, a restauração. E o texto termina dizendo que quando terminar os tempos daquele sacerdote, sumo sacerdote, ele poderá voltar livremente para a sua casa. E sabe quem é o nosso sumo sacerdote? Cristo Jesus. E ele já morreu por você. Ele já morreu. E você pode então voltar para a sua casa e seguir a sua caminhada, obtendo dele todas as vitórias que foi conquistado na cruz. Você que nos ouviu nessa noite, saiba que há misericórdia de Deus para a sua vida, que há solução para a sua vida de pecado, muitas vezes recaídas, mas que se você se refugiar em Jesus, Ele virá ao teu socorro e ninguém poderá tirar das mãos dele. Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração. E se tem alguém aqui que ainda não teve esse encontro com Jesus, a cidade é sua também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito. A casa desse Deus, ela é grandiosa. Por isso, não perca tempo. Vá até ela e tenha a sua vida transformada. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração. E nesse momento vamos ouvir uma canção especial com a nossa querida Jéssica. E nós vamos ouvir essa melodia. Enquanto isso, medite nesta palavra. Eu quero que Deus fale muito ainda essa noite com você. Eu vou parar por aqui, mas Deus vai continuar fazendo a obra no seu coração. Mantenha-se ainda ligado. Nós ainda não terminamos. Ainda vou abençoar o povo de Deus. Amém, graça e paz, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Nos separará do amor de Cristo. Por quê? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, e nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo,
está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém. Queridos, a hora da bênção, abençoar o povo de Deus. Se você puder ficar de pé, se não puder, fica como está, não vai fazer diferença. É apenas, eu sei que as nossas cadeiras estão com limitações, não é tão confortável. Abençoar o povo de Deus. A bênção apostólica que o Senhor designou para os ministros, na tradição apostólica, não promete prosperidade, não promete riquezas, mas promete graça, promete o amor do Pai, promete o que o Filho pode fazer por nós. E temos isso, nós temos tudo. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida nessa hora, sobre aqueles que não estão neste lugar, mas estão dispersos por toda a face da terra, e que esta bênção seja contínua, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe. É isso que Deus tem para você, queridos. Senta só um pouquinho. Hoje é um dia muito especial para nós, queridos. Nós temos irmãos presbiterianos vindo de Natal, nossa irmã querida presbiteriana vindo de Natal. Já estamos orando para ela ficar aqui. É assim, minha irmã, veio, a oração é forte, então se prepara. Temos irmãos presbiterianos vindo de Brasília. Vou convidar o presbítero Maurício e a Janete só aqui para dar uma saudação. Eles estavam em Maraú, na Bahia, né? Estavam em Maraú, na Bahia, foi para o aniversário, e ele soube que a igreja estava aberta, funcionando. Ele queria vir fazer uma surpresa para mim, para o culto, mas como ele não encontrou o horário certo, né? Então vieram para assistir o culto aqui nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida deles. Está faltando o Silas em Ivoni, mas o grupo está quase pronto, né? Então sou muito honrado com a presença de vocês. Uma saudação, viu que eles vão passar o microfone, ele só vai aqui. Meus irmãos, os irmãos não podem imaginar a alegria que nós temos de estar aqui. A gente sempre pensava em Brasília. Como que uma igreja de Caicó, no interior do Rio Grande do Norte, manda para Brasília um seminarista com sua família, a Kelly e a Sara? Isso sempre era um motivo assim de uma curiosidade enorme de saber a visão dos irmãos, da liderança da igreja, de mandar um seminarista para se formar, para se preparar para voltar para a sua terra. E hoje a gente consegue completar essa alegria de estar aqui e ver essas portas abertas, essa igreja tão bonita, o nome do Senhor ser proclamado nessa cidade, e é motivo de uma alegria muito grande. Trago, pastor, o abraço do reverendo Samuel Costa, presidente do presbitério de Brasília. Um abraço forte. Acho que foi seu professor também. Professor, quando lembra do aluno, é porque o aluno foi bom, senão ele esquece rápido. Então, o aluno foi bom. Mas, irmãos, foi tempo de muita alegria, o tempo que passamos com Kelly de Araújo em Brasília, um tempo de muito aprendizado, um tempo de provações, né, de amadurecimento, e nós só podemos olhar para trás e ver que Deus estava preparando o seu servo para trazê-lo aqui para essa cidade, para abençoar a vida dessa igreja e para a proclamação da palavra do Senhor aqui. Recebam o nosso abraço, a alegria de estar aqui. Continue. E eu gostaria de falar para aqueles irmãos que ainda não estão frequentando os cultos: venham à casa do Senhor. É diferente. Eu já conhecia o presbítero Miguel de lives que eram feitas, de transmissões.
já conhecia, já era familiarizado já, mas é diferente de vir cultuar ao Senhor. É o lugar da adoração ao Senhor, é o lugar onde o povo de Deus se reúne e celebra o nome do Senhor. Janete foi professora da escola dominical junto com o de Araújo, e nós não chamamos ele de reverendo, porque quando ele chegou lá ele não era reverendo, ele era só o de Araújo, então ficou de Araújo para nós. Então foi um tempo realmente de bênção na nossa vida. Deus abençoe, é um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Queridos, agora no tempo da unção, né, queridos? Que maravilha, sempre ungido. Irmãos abençoados, a irmã Janete, vice-presidente da MIDE, uma missionária juntamente com o Maurício, missões, preparando missionários para a África e para o mundo todo, né? Hoje a MIDE tem mandado missionários para o mundo todo. Então, envolvida em missões. Maurício, muito tempo na junta patrimonial, também um tempo na junta patrimonial do Supremo Concílio, do nosso concílio maior da Igreja Presbiteriana do Brasil. São irmãos extremamente queridos que nos honram com a sua presença. Da mesma forma que os irmãos amados lá de Natal, esse irmão querido, eu não sei se é de Caicó, é daqui já, meu irmãozão, você que está aí na frente, atrás também, de Caicó. Caicó, muito bem, de Caicó. E mais ali atrás, tinha uma visitante ali? Tinha não? Tinha, eu acho que tinha, eu acho que, não sei se já sei. Queridos, ficamos por aqui. Nos veremos, se Deus quiser, na terça-feira com a nossa sala virtual de oração, às 18h30. Na quinta-feira, nós estaremos continuando as nossas lives junto com o seminarista Abdinei Felipe, e nós vamos falar sobre mais lembranças. Se você é uma pessoa difícil que tem dificuldade de esquecer coisas que fizeram mal a você, não perca, 18h30. Vamos estar falando sobre mais lembranças. Então eu conto com você. Um abraço. Queridos, domingo, Santa Ceia. Que as inscrições não terão limite, serão abertas para todos. E dependendo do número, nós vamos dividir em 2 cultos. Mas a ideia é que toda a igreja recebam o pão e o cálice do Senhor. Tá bom? Então estarei abrindo o sistema para receber os números que forem inscritos. E aí depois, lá para sexta-feira, que nós vamos ver como fica a ordem dos cultos. Um abraço grande, carinhoso a todos. Fiquem com Deus.